Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora envolve milhões, um talento revelado pelo Verdão e o interesse direto de um clube da Premier League disposto a abrir os cofres. É aquele tipo de notícia que não apenas mexe com o mercado da bola, mas também pode fortalecer, e muito, o caixa do Palmeiras para os próximos passos da temporada. Uma negociação internacional está no radar, e ela carrega números impressionantes, bastidores agitados e, claro, um impacto que vai muito além de simples cifras. Antes de mergulharmos nessa trama milionária, já se inscreva no canal, ative as notificações e comente. O que você faria se fosse o presidente do Verdão nessa situação? O Palmeiras está acompanhando com atenção cada movimento envolvendo Kevin, atacante de apenas 22 anos, formado nas categorias de base alviverdes e atualmente brilhando no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo informações do renomado jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola e conhecido por acertar previsões de transferências, o Fulham, tradicional clube da Premier League, colocou sobre a mesa uma proposta de nada menos que 37 milhões de euros, aproximadamente 234 milhões na cotação atual. E o mais importante, mesmo após vender o jogador, o Verdão manteve uma fatia importante de seus direitos econômicos, o que pode render uma bolada. Esse tipo de cláusula, muitas vezes negligenciada pelos torcedores no momento de uma venda, é o que transforma negociações futuras em verdadeiros bônus inesperados. No caso de Kevin, o Palmeiras manteve 10% do passe no momento em que o atleta foi transferido para o Shakhtar e ainda conta com mais 2% assegurados pela chamada cláusula de clube formador prevista pela FIFA. Na prática, se a proposta do Fulham for aceita, o clube brasileiro terá direito a cerca de 28 milhões de reais líquidos, um valor expressivo para reforçar o caixa sem precisar se desfazer de ninguém do elenco atual. É dinheiro entrando limpo, sem perdas esportivas imediatas, mas com enorme potencial para ser reinvestido. Mas como em toda grande negociação internacional, as coisas não são tão simples quanto parecem no papel. O Shakhtar Donetsk, ciente do crescimento de Kevin e de sua valorização no mercado, não está disposto a liberar o jogador por menos do que acredita ser justo. A proposta do Fulham, embora alta, não atingiu o valor que os ucranianos esperam receber. E é aí que a história fica ainda mais interessante para o Palmeiras. Se o Shakhtar fizer jogo duro e o Fulham ou outro clube subir a oferta, o percentual destinado ao Verdão aumenta proporcionalmente. Ou seja, quanto mais resistência houver na negociação, maior pode ser a fatia que chega ao Allianz Parque. O que chama a atenção é o salto que Kevin deu em sua carreira desde que deixou o futebol brasileiro. No Shakhtar, não apenas ganhou espaço, mas se tornou protagonista. Ele foi eleito o melhor jogador do time na última temporada pela própria torcida. Um feito considerável em um clube com vários atletas estrangeiros e acostumado a revelar talentos para a Europa Ocidental. Além disso, assumiu a responsabilidade de ser o cobrador oficial de pênaltis, algo que exige confiança e respeito dentro do elenco. Isso mostra que Kevin não é apenas um jogador técnico, mas também alguém que conquistou liderança e credibilidade. O interesse do Fulham não é isolado. Napoli, RB Leipzig e Sporting também surgem como fortes concorrentes nessa corrida pela assinatura do atacante brasileiro. Cada um desses clubes tem um perfil diferente de trabalho e de investimento. O Napoli, campeão italiano recente, busca renovação para o setor ofensivo. O Leipzig é famoso por apostar em jovens talentos e revendê-los com lucro. E o Sporting, de Portugal, costuma servir como porta de entrada para o mercado inglês e espanhol. Essa concorrência acirrada aumenta a chance de uma disputa de bastidores, o que pode elevar o preço final do negócio e, por consequência, o valor que o Palmeiras tem a receber. Quando Kevin deixou o Verdão, muitos torcedores se perguntaram se não seria cedo demais para abrir mão de um atacante com potencial tão grande.
Abel Ferreira, apesar de reconhecer o talento, optou por não dar uma sequência tão ampla ao jovem no time principal. No Shakhtar, longe dos holofotes imediatos do futebol brasileiro e com menos pressão por resultados instantâneos, Kevin pôde amadurecer seu jogo, ganhar força física e trabalhar fundamentos específicos que o tornaram mais completo. Essa evolução silenciosa agora coloca seu nome na mira dos mercados mais ricos e competitivos do planeta. O detalhe curioso é que a Premier League, destino desejado por muitos atletas, é também um dos mercados mais difíceis de se firmar. O nível de exigência é altíssimo, a intensidade das partidas é diferente e a pressão da mídia e dos torcedores é constante. No caso de Kevin, o Fulham acredita que seu perfil se encaixa perfeitamente no ritmo do campeonato inglês. Velocidade, explosão nas jogadas de 1 contra 1 e capacidade de finalização. Se isso se confirmar, a transferência não será apenas uma boa notícia financeira para o Palmeiras, mas também um possível começo de trajetória de destaque do atacante no futebol britânico. Enquanto isso, dentro do Allianz Parque, a diretoria acompanha tudo com calma, mas já projeta cenários para a utilização desse possível reforço financeiro. 28 milhões não são pouca coisa, especialmente em um momento em que o clube busca equilíbrio entre manter um elenco competitivo e honrar compromissos financeiros sem comprometer a saúde das contas. O valor poderia servir, por exemplo, para acelerar negociações por reforços pontuais, investir em melhorias estruturais ou até mesmo reforçar o caixa para futuras renovações de contrato com atletas importantes. Outro ponto que não pode ser ignorado é o peso da base alviverde nessa história. O Palmeiras, nos últimos anos, se consolidou como um dos clubes mais eficientes do Brasil na revelação e venda de talentos jovens. Casos como Gabriel Jesus, Danilo, Endrick e agora Kevin mostram que o trabalho feito em Cotia, na academia de futebol, está entre os melhores do país. Essa reputação não apenas atrai olheiros internacionais, mas também valoriza automaticamente cada nova joia que surge, pois o mercado já sabe que o Verdão forma atletas prontos para competir em alto nível. E vale lembrar, o Palmeiras não precisa mover uma única peça no tabuleiro para lucrar com essa negociação. Tudo depende da decisão do Shakhtar e dos clubes interessados. É o que no jargão do futebol se chama de lucro de camarote. O Verdão assiste a uma disputa milionária entre europeus, sabendo que, qualquer que seja o desfecho, terá direito a uma boa parte do bolo. Essa situação é rara, mas extremamente benéfica, e mostra a importância de contratos bem amarrados e de negociações inteligentes no momento da venda inicial. O Fulham, por sua vez, vê em Kevin uma oportunidade estratégica. O clube londrino, que busca se manter firme na Premier League e, quem sabe, beliscar vagas em competições europeias, precisa de reforços capazes de entregar resultado imediato, mas também com potencial de revenda futura. Kevin se encaixa nesse perfil. Jovem, com experiência internacional, mas ainda com margem para evoluir. Essa combinação é exatamente o que atrai clubes de médio porte na Inglaterra, que podem oferecer visibilidade e salários competitivos sem entrar em leilões, com gigantes como Manchester City ou Liverpool. O que ainda não se sabe é se a proposta atual do Fulham será suficiente para convencer o Shakhtar. Historicamente, o clube ucraniano é conhecido por vender seus destaques a preços elevados, especialmente para a Premier League. Jogadores como Willian, Fernandinho e Douglas Costa só saíram de lá depois de negociações longas e cifras consideráveis. É provável que Kevin siga o mesmo caminho, com seu futuro decidido nos mínimos detalhes de reuniões e cláusulas contratuais. Para o Palmeiras, isso significa mais dias de expectativa e talvez mais zeros na conta. O que ninguém discute é que Kevin está vivendo o melhor momento da carreira. Seu desempenho no Shakhtar é consistente, sua confiança está em alta, e a concorrência de grandes clubes europeus apenas reforça
que ele atingiu um patamar de mercado que poucos ex-jogadores da base alviverde alcançam tão cedo. Para o Palmeiras, isso significa a colheita de um trabalho de formação bem feito e uma prova de que investir na base, mesmo que nem todos os talentos fiquem no elenco, pode render frutos financeiros e esportivos a médio e longo prazo. Assim, o desfecho dessa negociação será acompanhado com lupa não apenas por jornalistas e dirigentes, mas também por torcedores que entendem a importância de cada centavo nessa era de futebol globalizado e disputas milionárias. A venda de Kevin para o Fulham, ou para qualquer outro gigante europeu disposto a abrir a carteira, não é apenas mais um capítulo de mercado, mas um movimento que mostra como um clube brasileiro pode lucrar estrategicamente mesmo sem colocar um jogador em campo há mais de um ano. Resta agora aguardar os próximos passos dessa trama internacional que tem todos os ingredientes de uma novela esportiva. Disputa entre clubes, bastidores agitados, cifras impressionantes e um personagem central que saiu da base do Verdão para conquistar a Europa. Seja qual for o destino final de Kevin, o fato é que o Palmeiras já venceu parte dessa batalha e pode, em breve, comemorar uma vitória ainda maior, com milhões entrando para turbinar seus planos. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Você acha que o Verdão deve contar com esse dinheiro para reforços imediatos ou guardá-lo para investir com calma no futuro?